o homem é só um instrumento para o uso dos outros, que deve pensar como os outros pensam, agir como agem e viver em abnegada e triste servidão a qualquer necessidade, menos a sua. Make us a man. Creators or leaders, be careful what kind of leaders you're producing here. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist und ihr müsst euch in den Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist und ihr müsst friedfertig sein. Cada horror ou destruição tem origem na tentativa de reduzir os homens a um rebanho sem cérebro, robôs sem alma, sem direitos pessoais, pessoas sem ambição, sem ter vontade, esperança ou dignidade. Esse conflito é muito antigo e ele tem outro nome: o individual contra o coletivo. Mas ser humano significa cuidar uns dos outros, e civilização significa trabalhar junto para criar uma vida melhor. No momento em que paramos de lutar uns pelos outros, nesse momento, perdemos nossa humanidade. Cuidem de seus homens. Ensinem a cuidar uns dos outros. Porque quando isso começar, só terão uns aos outros. Nosso país, a terra mais nobre da história do homem, fundamentou-se no princípio da individualidade, o princípio dos direitos inalienáveis do homem. Foi um país em que o homem era livre para buscar a sua felicidade, ganhar e produzir, e não para desistir e renunciar, prosperar e não passar fome, realizar e não saquear. Eu não posso prometer que vou trazer todos vivos para casa. Mas uma coisa eu juro, diante de vocês e diante do Deus Todo-Poderoso, que quando formos para o combate, eu serei o primeiro a pôr os pés em campo e serei o último a sair. Não deixarei ninguém para trás. Morto ou vivo, voltaremos juntos para casa. Wir wollen, dass dieses Volk einst nicht verweichlicht wird, sondern dass es hart sein kann. Und ihr müsst euch in der Jugend dafür stehlen. Ihr müsst lernen, Entbehrungen auf euch zu nehmen, ohne jeweils zusammenzubrechen. Denn was wir auch heute schaffen und was wir tun, wir werden vergehen, aber in euch wird Deutschland weiterleben. Und wenn von uns nicht mehr übrig sein wird, dann werden wir die Fahne, die wir einst aus dem Nichts hochgezogen haben, in euren Fäusten halten müssen. Aquele que raciocina não pode trabalhar sob qualquer forma de compulsão. Não pode ser subordinado às necessidades, opiniões ou desejos dos outros. A mente não é um objeto de sacrifício. Qual é a sua filosofia de liderança? Como você inspira seu time a fazer o melhor? Pelo exemplo. Sempre tentei liderar pelo exemplo, senhor. Mas como consegue fazê-los ser melhores do que eles acham que podem ser? Eu acho isso muito difícil. Inspiração, talvez? Como nos inspirarmos para a grandeza quando nada menos será o bastante? Como inspirarmos os que estão perto de nós? Às vezes eu acho que é usando o trabalho de outros. E essa reforma não pode ser o projeto da minha cabeça. Não pode ser o projeto da cabeça simplesmente dos técnicos. Não pode ser simplesmente o projeto da cabeça dos profissionais. Ele tem que ser construído. Mesmo que o resultado final não seja aquilo que muitos nós estamos desejando.
mas é um resultado construído, desejado, montado e inventado pela sociedade brasileira desse ano, desse século. Então eu não concordo com corrupção. Eu quero defender toda aquela corrupção. Tudo que for de corrupção eu não vou aceitar. A situação da segurança pública no Distrito Federal é de extrema gravidade, né? Uma insegurança geral na nossa cidade. Eu vou mudar essa política da segurança pública. Vou contratar 4.000 policiais, 1.000 a cada ano. Nós vamos instalar um policiamento inteligente, dotando de toda a infraestrutura, tecnologia, investimento humano, nossos recursos humanos, né? Tirar o policial desses postos que estão presos e colocar os policiais na rua. O meu governo não vai ter irregularidades nenhuma. Tudo aquilo que a gente for fazer, nós não vamos cometer nenhuma corrupção. Eu creio nisso. Tudo se discute neste mundo, menos uma única coisa que não se discute. Não se discute a democracia. A democracia está aí como se fosse uma espécie de santa de altar, de quem já não se esperam milagres, mas que está aí como uma referência, a democracia. E não se repara que a democracia em que vivemos é uma democracia sequestrada, condicionada, amputada, porque o poder do cidadão, o poder de cada um de nós, limita-se na esfera política, repito, na esfera política, a tirar um governo de que não gosta e a pôr outro de que talvez venha a gostar. Nada mais. Como você espera fazer diferença se tudo é uma piada? Isso que ele está falando é o tempo de você ficar cansado. É uma coisa de cansar, ficar carregado, entendeu? Meio sem dinâmica. Vai ficar presente o tempo de ficar cansado. E ele vive, exatamente. I'm not a judge or jury, but I can tell you this. He won't sell anybody out to buy his future. And that, my friends, is called integrity. That's called courage. Now that's the stuff leaders should be made of. Precisamos de inspiração, François. Porque para erguer nossa nação, nós todos temos que superar nossas próprias expectativas. And I tried hard to be proud of my service, but all I could feel was shame. And racism could no longer mask the reality of the occupation. These were people, these were human beings. I've since been plagued by guilt anytime I see an elderly man, like the one who couldn't walk, who we rolled onto a stretcher and told the Iraqi police to take him away. I feel guilt anytime I see a mother with her children, like the one who cried hysterically and screamed that we are worse than Saddam as we forced her from her home. I feel guilt anytime I see a young girl, like the one I grabbed by the arm and dragged into the street. We were told we were fighting terrorists. The real terrorist was me, and the real terrorism is this occupation. Racism within the military has long been an important tool to justify the destruction and occupation of another country. It has long been used to justify the killing, subjugation, and torture of another people. Racism is a vital weapon employed by this government. It is a more important weapon than a rifle, a tank, a bomber, or a battleship.
is more destructive than an artillery shell, or a bunker buster, or a Tomahawk missile. While those weapons are created and owned by this government, they are harmless without people willing to use them. Those who send us to war do not have to pull a trigger or lob a mortar round. They do not have to fight the war, they merely have to sell the war. They need a public who is willing to send their soldiers into harm's way. They need soldiers who are willing to kill and be killed without question. They can spend millions on a single bomb, but that bomb only becomes a weapon when the ranks of the military are willing to follow orders to use it. They can send every last soldier anywhere on earth, but there will only be a war if soldiers are willing to fight. And the ruling class, the billionaires who profit from human suffering, care only about expanding their wealth, controlling the world economy. Understand that their power lies only in their ability to convince us that war, oppression, and exploitation is in our interest. They understand that their wealth is dependent on their ability to convince the working class to die to control the market of another country. And convincing us to kill and die is based on their ability to make us think that we are somehow superior. Soldiers, sailors, Marines, airmen have nothing to gain from this occupation. The vast majority of people living in the U.S. have nothing to gain from this occupation. In fact, not only do we have nothing to gain, but we suffer more because of it. We lose limbs, endure trauma, and give our lives. Our families have to watch flag-draped coffins lowered into the earth. Millions in this country without health care, jobs, or access to education must watch this government squander over $450 million a day on this occupation. Poor and working people in this country are sent to kill poor and working people in another country to make the rich richer. And without racism, soldiers would realize that they have more in common with the Iraqi people than they do with the billionaires who send us to war. I threw families onto the street in Iraq, only to come home and find families thrown onto the street in this country, in this tragic and unnecessary foreclosure crisis. We need to wake up and realize that our real enemies are not in some distant land. They're not people whose names we don't know and cultures we don't understand. The enemy is people we know very well and people we can identify. The enemy is a system that wages war when it's profitable. The enemy is the CEOs who lay us off from our jobs when it's profitable. It's the insurance companies who deny us health care when it's profitable. It's the banks who take away our homes when it's profitable. Our enemy is not 5,000 miles away. They are right here at home. If we organize and fight with our sisters and brothers, we can stop this war, we can stop this government, and we can create a better world. De onde está então a democracia?